Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso maravilhoso Deus e o amor exemplar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa entrar em nós e produzir frutos espirituais para que com a nossa vida tudo que falamos e façamos seja para a honra e glória de Deus, para a honra e glória de Cristo, seu Filho e nosso Senhor. Amados, nós, nesta semana, estamos estudando na lição bíblica diária um sumo sacerdócio superior, ou um sumo sacerdote, falando da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, superior, um sacerdote superior ao levita, um sacerdote superior a Arão, né? Um sumo sacerdote, né? Então, é disso que estamos estudando. Ontem, na terça-feira, nós estudamos 2 versos que um falou que houve uma necessidade, só houve uma necessidade de uma segunda aliança, de uma aliança superior, justamente porque a primeira era inferior e essa segunda nos trouxe, né, melhores promessas, tanto uma melhor aliança baseado em melhores promessas, né? E também vimos uma afirmação muito lógica, né, racional, do autor do livro de Hebreus, quando ele diz que se a primeira aliança fosse perfeita, não necessitaria que houvesse uma segunda, né? E essa segunda aliança foi prometida ainda quando existia a primeira aliança, né? Então, desde o princípio que o Senhor já tinha apresentado isso de forma tipológica e de forma direta, né? No livro do profeta Jeremias está muito claro lá. Pois bem, hoje na pergunta 7, a primeira pergunta aqui da quarta-feira, nos traz aqui o seguinte questionamento. A nova aliança, que é no Espírito, está alicerçada em que sacerdócio? Seria o sacerdócio de Arão, da carne, da hereditariedade, ou seria um outro sacerdócio superior, no Espírito, vindo de Deus que é Espírito, vindo de Cristo, né, que por meio do Espírito de Cristo, né, nos orienta, nos batiza, nos encaminha para a verdade. Vamos ver. Hebreus 8:8 diz assim: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Então veja que essa nova aliança, que está bem claro aqui, bem definido, que o Senhor não está dizendo aqui, obviamente, o apóstolo Paulo aqui no capítulo 8, ele está utilizando um texto do livro do profeta Jeremias, né? E o texto do livro de Jeremias, Jeremias ali em torno de 600 anos antes de Cristo aproximadamente, nesse período, o Senhor já tinha dado para o povo de Israel
Já tinha falado anterior de outras formas, mas aqui pela boca de Jeremias, Jeremias que é 31, os irmãos podem verificar lá esse verso. Então ele vai dizer, olha, vai chegar dias, aqui é uma profecia, né? Lá na frente, em que eu vou estabelecer uma nova aliança. O termo utilizado aqui na nossa versão em português é estabelecer, né? Uma nova aliança significa dizer que o Senhor tinha uma aliança ali com Israel, obviamente, porque a aliança foi feita inicialmente, não é? Com Abraão. Lá no capítulo 12 de Gênesis está ali a aliança que o Senhor faz com Abraão, né? Já tinha feito uma antes com unilateral com Noé. O Senhor ali faz uma aliança com Abraão, renova essa aliança em Isaac, renova essa aliança em Jacó, e 700 anos depois aproximadamente, depois de Abraão, ali com Moisés, o Senhor agora faz com que essa aliança se materialize numa escritura. E essa escritura vai permear grande parte ali, 1500 anos do Antigo Testamento, até chegar aos dias de Cristo, né? Então a antiga aliança escrita, ela percorre um período ali de 1500 anos, de Moisés até Cristo. Então, 1500 anos aproximadamente. Então, quando Jeremias, 600 anos antes, diz, relembra, olha, eu vou fazer uma nova aliança. Por que uma nova aliança? No texto anterior, já foi explicado porque a aliança anterior não era completa, não era perfeita, era frágil, porque fazia parte de um processo de instrução. Mas o ensino, né, instrução tem a ver com as questões físicas. O ensino tem a ver com a questão do intelecto, do espírito, né? Primeiro vem a instrução, primeiro vem a palavra escrita, para depois vir o batismo com o Espírito Santo, o discernimento das coisas espirituais. Então aqui está dizendo bem claro, né? O Senhor dizendo, olha, eu vou fazer uma nova aliança com a casa. Quando ele fala com a casa, ele está falando com a descendência, né? Com a descendência, com a casa, ou seja, Abraão e sua casa, Arão e sua casa. Arão vai fazer um sacrifício expiatório por ele e pela sua casa, pelos seus descendentes. Ele está falando aqui do futuro. O futuro diz os filhos, os netos, os bisnetos, lá na frente. Farei uma aliança, né? Por isso que ele diz, vai chegar dias, virão dias lá na frente, no futuro, é uma profecia. Com os filhos de Israel e com os filhos de Judá. E com esses filhos, com aqueles que saírem, né? De Judá e de Israel, porque Judá já sai de Israel, né? Aqui ele está falando aqui justamente numa linguagem de remanescente, porque Judá já é um remanescente de Israel, né? E aí o Senhor faria essa aliança, uma nova aliança, nova, superior. Obviamente, ela faz com que a antiga aliança seja superada. A antiga aliança ela se torna obsoleta, como nós lemos já no capítulo 7, no estudo da semana passada, que esta antiga aliança se tornou o quê? Frágil e inútil, ou inútil e obsoleta, segundo a sua fragilidade, porque não era completa. Então essa aliança, a segunda aliança, era perfeita, porque através de Cristo, um sumo sacerdote superior, um sacerdócio espiritual, o único que fazia com que o próprio Cristo, o Filho de Deus, chegasse frente a frente com Deus, diante de Deus, e intercedesse por nós e resolvesse o problema de uma só vez, resolvesse o problema de uma vez por todas, como diz o próprio texto aqui do capítulo 8, e já disse uma vez já, e vai dizer, continuar dizendo aqui no capítulo 8, no capítulo 9, no capítulo 10, ele vai ratificar essa questão aí da superioridade do sacerdócio, do sumo sacerdote, que é Cristo, em relação ao sacerdócio levita, na pessoa de Arão como sumo sacerdote. E justamente aqui, bem claro, né?
A nova aliança é uma aliança no Espírito, que está alicerçada num sacerdócio espiritual, que justamente é a base da nova aliança. Quando a gente fala antiga aliança, estamos falando de letra, de instruções para o homem físico, para a instrução do homem físico. E quando eu falo de nova aliança, estamos falando de um ensino para o homem espiritual. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 8ª pergunta, que traz aqui o seguinte questionamento. Permanecer na aliança de Levi, da carne, da hereditariedade, é cometer um erro? Ou eu posso escolher? Não, olha, Senhor, as duas alianças é tua. Eu não gosto muito dessa, entre aspas, modernidade da nova aliança. Eu quero continuar na antiga aliança. Eu quero continuar matando cordeiro. Eu quero continuar reverenciando Arão como sumo sacerdote. Eu quero continuar na minha vida tradicional dos judeus e tal, né? Será que isso é correto? Será que isso é uma alternativa, é uma opção que o homem tem? Vamos ver o que diz aqui então o texto de Hebreus 8, versículo 9, diz assim: não segundo a aliança que fiz com seus pais. Aqui, novamente, ele está citando o que Deus disse, né? Não é Paulo que está falando aqui, ele está citando as palavras que estão escritas lá no Antigo Testamento, lá no livro de Jeremias. Ele está dizendo assim, olha, eu vou fazer uma nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá, estabelecerei uma nova aliança, né? Aí ele diz assim, não segundo a aliança que fiz com seus pais. Não é uma aliança igual àquela que eu fiz com Abraão, Isaque e Jacó, não. No dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito. Nesse caso aqui, ele está falando da aliança escrita que ele fez com Moisés, né? Com os vossos pais. Moisés e os outros lá, Samuel, Josué, etc. Então, não segundo aquela aliança que fiz com os seus pais, nos dias em que tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então veja que nem naquela aliança, que era uma aliança baseada em tipos, uma aliança baseada em cerimoniais que traziam elementos temporais, frágeis, imperfeitos em si mesmo, né? Imaginemos aqui a aliança, o Senhor falou assim, Moisés, construa aí um santuário conforme o modelo que eu já lhe mostrei ali no monte, faça daquele jeitinho. Cada móvel, cada peça, cada utensílio, a estrutura toda, faça do jeito que eu lhe disse, porque eu quero habitar no meio de vós. Esse termo no meio de vós tem um duplo sentido, porque o sentido principal que a gente vai levar lá para a nova aliança, que é o perfeito, é habitar dentro de vós, né? Habitar na vossa mente. Pois bem, então o Senhor fez essa aliança e inspirou Moisés para que Moisés criasse uma série de livros. O Senhor mesmo, com o próprio dedo, escreveu os 10 mandamentos, que é a base de toda a Escritura, que é a introdução, que é a raiz de toda a Escritura Sagrada, depende do Velho Testamento, porque é a única coisa que Deus escreve e entrega na mão de Moisés, olha. Na primeira estrutura de escritura sagrada foi Deus quem escreveu. A partir daí é que Moisés, baseado naquilo, né, o Senhor lança o fundamento, que é os 10 mandamentos, e Moisés, a partir dali, vai desenvolver uma série de escrituras que o Senhor vai inspirá-lo a escrever aquilo. Então, o Senhor diz a Moisés, por exemplo, Moisés, diga o seguinte, ó, os levitas, eles precisam ser uma nação santa, uma tribo. Eles devem ser diferentes, inclusive todo Israel deve ser uma nação santa, mas os levitas devem ser mais santos ainda. Tem leis especiais para eles. Eles não podem ser dados ao vinho, eles não podem aparar o canto da barba, eles não podem... são muitos mandamentos radicais, né? Eles não podem nem chegar perto de algo imundo, né? Não que o outro Israel pudesse, né? Mas eles era mais rígido ainda a questão do sumo sacerdócio, o levita, né? Era muito mais rígido. Eles precisavam ser um povo de fé,
né? Uma série de restrições Deus colocou para o sacerdócio levita. Então, o Senhor deu essa aliança lá para eles lá. Não só para os levitas, mas para todo o povo de Israel. E o povo de Israel, o maior exemplo foram aqueles 40 anos lá no deserto. 40 anos, né? E eles, durante esses 40 anos, vendo ali o poder da mão do Senhor, conduzindo eles em todos os momentos, eles ainda sabotavam a obra de Deus. Sabotavam a palavra de Deus, eles eram contra isso aí. Então eles não honraram a aliança, apesar do que o Senhor estava dando tudo para eles e eles continuavam sabotando aquilo lá, né? Fazendo contra a vontade de Deus. Pois bem, então o Senhor vai dizer aqui claramente que eles não cumpriram nem a primeira aliança. Como a primeira aliança, que era fácil dele cumprir, porque era a coisa física, as coisas temporais, eram fácil deles cumprir aquilo tudo, porque eles tocavam, eles viam. Então, o Senhor falou assim, eu fiz uma aliança para que eles pudessem demonstrar que era fiel. Eles não conseguiram. Então, eu vou para uma aliança perfeita, partindo de mim mesmo, né? Fazendo a minha parte somente, enviando o meu filho, e aí, através disso, né? De um sacerdócio superior, através do Espírito de Cristo, ao tocar a mente de todo aquele descendente da aliança espiritual, descendente da fé de Abraão, então, esta nova aliança superior iriam fazer com que pessoas entendessem a vontade de Deus e obedecessem até de uma forma mais difícil, porque a base da nova aliança é a fé de Abraão, né? A fé de Abraão. Veja que homens que estavam na primeira aliança lá, como Abraão, Jacó, Davi, tantos outros homens que estavam na primeira aliança, esses homens já foram tocados pelo Espírito de Deus, vivendo já fases da nova aliança, que ainda viria, porque aliança no Espírito. Aqueles que estavam lá, nem na primeira aliança, os rebeldes, né, que ouviram a palavra de Deus, viram os milagres, viram tudo, nem na primeira aliança eles foram fiéis. Nos dias de Cristo, aquele povo judeu, aquela liderança, ora, eles não eram fiel nem na primeira, como eles poderiam ser fiel na segunda, né? Se na primeira, que é a parte mais fácil, que é a parte material, que é o primeiro ensinamento das Escrituras, é a parte mais fácil de se cumprir, como é que então eles iriam subir de patamar, crescer nesse conhecimento para receber a nova aliança, que é no Espírito, cuja base é a fé. E a fé diz lá, aqui no próprio livro de Hebreus, né, no capítulo 11, versículo 1, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a base das coisas que não se pode ver. Então imagine só, se a primeira aliança estava baseada em coisas físicas, um cordeiro, o azeite, o pão, o candelabro, o altar de sacrifício, tudo estava baseado em coisas que eles podiam ver. O maná que caía do céu, que eles pegavam, né? Aí agora na nova aliança, tudo é espiritual, né? O pão é a palavra de Deus, o azeite é o Espírito Santo, né? O cordeiro é Jesus Cristo, que não está aqui fisicamente entre nós, mas está em nossa mente, presente espiritualmente. Então, veja, se eles não conseguiram ser fiel nem na antiga aliança, como é que eles vão conseguir ser fiel na segunda? Que eles nem compreendiam isso? Pois é, meus amados irmãos, percebam que o que tem de crente hoje, pessoas que professam a fé cristã, que ainda estão no materialismo da coisa física. Eu estou na nova aliança, mas não sabe nem o que é nova aliança. Continuam pregando nas igrejas prosperidade, dinheiro, vamos ganhar dinheiro, vai abençoar, eu quero uma casa, eu quero um carro, só nas coisas físicas. E dizem que vivem na nova aliança. Não entenderam nada, não é mesmo? Que o Senhor nos abençoe e nos abra os olhos espirituais para compreendermos essas verdades eternas.